Pois bem, vamos voltar aqui para a nossa aulinha de polinômios. Só fazendo uma recapitulação básica, rapidinha, a gente tinha visto que o polinômio ele é uma expressão numérica, ele é a interação de números, índices, coeficientes juntos de variáveis, e aí esses polinômios possuem grau, coeficiente dominante e termo independente. Eles são dados por uma fórmula geral que tenta expressar todos os termos que um polinômio pode vir a ter. E aí a gente tem o polinômio podendo ser empregado não só como uma expressão por si só, mas ele pode aparecer na forma de função, como a gente viu aqui nas questões de ontem. A gente pode ter um polinômio sendo idêntico a outro, a gente pode ter polinômios sendo nulos, e é isso que a gente tinha visto na aula passada, o que é o polinômio e como ele pode se apresentar para a gente no meio das questões. E aí, pois bem, como mais o polinômio pode se apresentar? Ele pode aparecer também como frações, como a gente vê aqui esse exemplo. E aí, como é que a gente lida com eles se eles aparecerem em forma de fração? É muito simples, é só a gente tratar como se fosse uma fração normal. Bora lá. Ele pede aqui para a gente calcular A e B de modo que esse polinômio aqui desse lado seja idêntico a esse polinômio aqui desse outro lado. Bora lá. Para começar, aqui desse lado a gente está tendo uma adiçãozinha de frações. E aí, para a gente prosseguir com isso, a gente precisa primeiro fazer o MMC da partezinha de baixo. E aí, bora lá. Para fazer o MMC de um polinômio, a gente vai pegar e multiplicar um pelo outro. A gente vai multiplicar isso aqui por x menos 1 e esse lado aqui por... Eita, isso aqui era para ser um x. X mais 1. E aí, com isso, a gente vai ter a vezes x menos 1 mais b vezes x mais 1 sobre x mais 1 vezes x menos 1. E aí, fazendo essa distributiva, a gente tem ax mais a mais bx mais b sobre ax menos a. Ia vacilando aqui nos sinais na hora da distributiva. Sobre x mais 1 vezes x menos 1, que se a gente fizer a distributiva, x ao quadrado menos x mais x menos 1. X ao quadrado menos x mais x menos 1. E aí, se a gente ajeitar tudo isso aqui, eu posso colocar o x em evidência. E aí fica a mais b menos a mais b. E aí aqui embaixo, x ao quadrado menos x vai embora com mais x, fica x ao quadrado menos 1. E aí isso daqui vai ser igual ao que está aqui nesse lado. X ao quadrado menos 1, 2x mais 6. A gente consegue se desfazer dessa fração e aí a gente chega na conclusão de que essa parte aqui de cima é igual a essa. E aí, então, a mais b é igual a 6. Menos a mais b. Foi mal. Porque a mais b
é igual a 2. Lembrando lá da propriedade de polinômios que são idênticos entre si. Os seus coeficientes correspondentes são numericamente iguais. Ou seja, essa parte aqui que está independente de x tem que ser igual à parte independente do outro polinômio. E essa parte aqui que está multiplicando x elevado a 1 tem que ser igual à parte do outro lado que está multiplicando x igual a 1. Então, a gente tem que a mais b. Difícil escrever aqui no canto da tela. A mais b igual a 2. E b menos a igual a 6. Se eu somar, eu sumo com os as. E eu chego que 2b igual a 8. Logo, b igual a 4. Se b igual a 4 e a mais b igual a 2, a tem que ser igual a menos 2. E assim a gente fez aqui nossa questãozinha. Bora ver aqui um outro exemplo também. Determine mk na fração polinomial, e aí ele dá pra gente uma fração, de modo que ela seja independente de x, isto é, para qualquer x complexo, ela assume o mesmo valor numérico desde que o denominador não seja nulo. Ok. Ele explicita para a gente, então, que ele quer que o valor dessa polinômio aqui seja constante. Ou seja, a definição de um polinômio independente de x. Mas aí, bora lá. Tornar isso aqui algo algébrico para a gente poder manipular. Ele deu para a gente o polinômio. E aí a gente tem que essa fração polinomial, esse polinômio que está sendo representado por uma fração, possui apenas um valor constante. Vou chamar aqui de A. E aí, bota lá. Vamos tratar como se fossem fraçõezinhas normais. Para eu me desfazer dessa fração, para eu poder isolar aqui esses dois termos, que é o que eu quero encontrar, eu vou pegar e passar eles para o outro lado, multiplicando ali. E aí a gente vai ter o seguinte: 2x à quinta menos x ao quadrado mais 3 é igual a mx à quinta, fazendo logo nossa distributiva, menos akx ao quadrado mais 12a. E aí, nisso a gente já consegue descobrir uma coisinha legal. Aplicando a propriedade de polinômios idênticos, esse tem que ser igual a esse coeficiente tem que ser igual a esse, e esse termo independente tem que ser igual a esse. Se 12a é igual a 3, então a é igual a 1/4. Se a vezes k é igual a 1, então k é 4, visto que a equivale a 1/4. E por último, se a vezes m equivale a 2, m vale 8. Rapidamente a gente consegue determinar m e k só manipulando as frações polinomiais como se elas fossem frações quaisquer. É só lembrar, os polinômios eles não são nada mais que expressões funções. Então a gente continua tratando eles da mesma maneira que a gente tratou tudo em álgebra até agora. Só a gente substituir e continuar fazendo nossos cálculozinhos. E aí, ok. Bora ver aqui o exercício de fixação da aula de vocês relativo a polinômio, que é bem parecido
com essas questões que foram abordadas também até agora como exemplinhos para vocês se habituarem. Bora lá! Se essa soma polinomial aqui é equivalente a essa fração polinomial, então essa soma aqui é igual a... Ok, primeiro eu preciso descobrir A e B, lá como naquela primeira questão. Para isso, então, primeiro eu vou ter que fazer essa soma de frações aqui. Vou multiplicar em cruz para fazer o MMC da parte de baixo. E aí a gente fica, então, já fazendo logo também a distributiva. A5x mais 2A mais B5 elevado a x mais B sobre o produto. 5 elevado a x mais 1 vezes 5 elevado a x mais 2. Isso aqui é equivalente a 2 vezes 5 elevado a x mais 3. Isso sobre... Olha que coincidência. O mesmo produto do outro lado. Nessa situação, eu posso desconsiderar a parte de baixo da fração, visto que elas são iguais. É como se eu passasse aqui multiplicando para cá e aí eu pudesse cancelar. E aí, então, no caso, eu tenho que... Colocando logo o 5x em evidência. A mais B vezes 5x mais 2A mais B é igual a... Opa, eu errei aqui desse lado, eu coloquei um B. 2 vezes 5x mais 3. Do outro lado, 2 vezes 5 elevado a x mais 3. A mais B igual a 2. 2A mais B igual a 3. A gente vai montar esse sistema. 2A mais B igual a 3. E a gente vai resolver ele. Fazendo essa subtração aqui para subir com B. Menos A igual a menos 1. Logo, A igual a 1. E se o A igual a 1, 1 mais B é igual a 2. B é igual a 2. B igual a 1, foi mal. A igual a 1 e B igual a 1 também. Então, 3 mais 28. A resposta é 31. E é assim que essa ideia dos polinômios como fração pode ser abordada nas questões. Só que, se os polinômios eles podem ser colocados em forma de fração e tudo mais, isso quer dizer que a gente pode dividir um polinômio pelo outro? Sim. Bora ver como que isso funciona aqui na prática. A gente vai armar uma divisão bonitinha, como se fossem números normais. Aqui a gente tem nosso dividendo, que eu vou dizer que é o polinômio de x, um polinômio qualquer aí. E aqui a gente tem o nosso divisor, que eu vou chamar que é o polinômio divisor, por isso um Dzão, de x. E aí, eu vou fazer como nas divisões comuns. Bora pegar aqui um exemplo. 29 dividido por 4. Eu vou pegar e vou colocar entre aspas. Ver quantas vezes esse 4 cabe dentro aqui desse 29. Para isso a gente usa a tabuada. A gente usa o princípio da multiplicação. E aí a gente vê que 4 vezes 7 dá 28. 4 vezes 8 dá 32. Então, o 4 só cabe aqui dentro 7 vezes. Só que ele cabe, mas ainda sobra um valorzinho aqui em cima, visto que 4 vezes 7 dá só 28. Quanto que sobra? A gente faz a subtração e vê que sobra como resto 1. A gente vai aplicar essa mesma ideia agora dentro aqui dos polinômios.
eu vou ver quantas vezes esse polinômio aqui cabe dentro desse. E aí, para começar isso, eu vou por onde? Eu começo pela parte da variável. E aí, ok. Quantas vezes essa variável vai caber dentro do polinômio? Como é que eu faço essa análise? Eu vou pegar o termo principal, o de maior grau. E aí eu vou fazer a divisão a partir dele. Quantas vezes x cabe dentro do 4x ao cubo? Para isso é só a gente dividir. Eu vou fazer aqui essa divisão como se fosse só de um monômio. Vou fazer considerando só essas duas partezinhas aqui. E aí eu vejo que essa divisão equivale a 4x ao quadrado. Com isso, eu tenho aqui a primeira parte do meu coeficiente. Posso colocar assim, meu polinômio coeficiente. Mas aí, ok. Eu vou fazer essa mesma subtração aqui para chegar no resto. E aí eu já sei que daqui eu vou ter que tirar 4x ao quadrado vezes x. Eu sei que eu vou ter que tirar já 4x ao cubo. Mas e o resto desse polinômio divisor aqui? Eu faço o que com ele? Eu faço da mesma forma. Como foi que eu cheguei à conclusão de que eu tenho que tirar daqui esse 4x ao cubo? Eu peguei esse coeficiente que eu achei, multipliquei por essa parte do divisor e trouxe para cá. Eu agora vou fazer com esse outro número. 4x ao quadrado vezes menos 1 fica menos 4x ao quadrado. Ele vai vir para cá, como menos 4x ao quadrado. Não sei porque eu escrevi esse lixo aqui, ai ai. E aí agora eu vou fazer essa subtração. Esse 4x ao cubo vai embora, menos 4x ao quadrado fica mais 4x ao quadrado. 4x ao quadrado menos o 2x ao quadrado daqui de cima, 2x ao quadrado, e aí a gente tem ainda o resto do polinômio. E aí eu vou fazer a mesma ideia. 2x ao quadrado dividido por x. Bora armar o monômiozinho aqui desse lado. Dividido por x, 2x. Então ele vem para cá, ó. Mais 2x. E aí agora a gente tem que fazer a subtração dele. 2x vezes x vem para cá, como menos 2x ao quadrado. 2x vezes menos 1 vem para cá, como menos 2x. E aí agora a gente vai fazer essa subtração. 2x ao quadrado menos 2x ao quadrado vai embora. X menos 2x fica x mais 2x, 3x. E aí o resto do nosso polinômio, menos 1. E aí agora, ok, eu vou pegar a parte variável desse polinômio que a gente tem agora e dividir por essa parte variável aqui. E aí então eu vou ter 3x sobre x igual a 3. Então bora lá. Mais 3. E aí a gente faz agora a subtração. 3 vezes x vem para cá, 3x. E 3 vezes menos 1 vem para cá, o menos 3. Menos 3x menos 3x vai embora. Menos 1 menos 3 fica menos 1 mais 3, 2. E aí a gente continua a nossa divisão. Divisão do monômio 2 dividido por x. Não tem mais como continuar essa divisão aqui, porque a gente não tem mais como cortar o x aqui de cima. Lembrando que esse corte ele tem que ser feito baseado em qualquer valor. Beleza que eu posso ter o x assumindo o valor de 2. E aí essa divisão aqui fica igual a 1.
Só que se o x assumir o valor de 4, por exemplo, essa divisão aqui fica 0,5. Como é que eu poderia me desfazer disso aqui se aqui a situação é outra? Eu posso me desfazer dos x's aqui nessas situações, porque se eu tenho 3 vezes 2 sobre 2, o 2 vai embora do mesmo jeito. Até se eu tiver o x assumindo um valor diferente. Eu consigo me desfazer do x aqui porque ele está presente como incógnita, tanto na parte de cima como na parte de baixo. Aqui, eu posso ter um valor de x que me permita cortar, mas não é todo o valor de x que permite esse corte, então não posso trabalhar com essa generalização. Quando a gente chega, então, nessa última parte, onde a gente vai, por exemplo, o x ao grau zero, quando a gente chega num termo que seja independente, a gente acabou de achar o nosso resto. E assim a gente termina de achar o nosso coeficiente do P de x. E aí, com isso, a gente consegue traçar uma relação entre todos esses polinômios que eu achei aqui. Que é o polinômio de x, o que a gente vai dividir aqui, ele é o produto do divisor pelo quociente, porque foi isso que a gente fez aqui várias vezes. A gente multiplicou esse por esse e trouxe para cá, esse por esse e trouxe para cá, esse por esse e trouxe para cá. A gente veio fazendo vários produtos do coeficiente com o divisor. E aí, então, a gente vai anotar isso aqui. Coeficiente vezes o divisor mais o nosso resto. E aí aqui a gente tem a relação da divisão dos polinômios. E aí isso daqui é muito importante porque a gente consegue tirar daqui o que a gente chama de teorema do resto. Por quê? O que é esse teorema do resto? A gente vai se deparar com questões que vão pedir da gente encontre o resto desse polinômio. Ou então, encontre algum valor aqui que depende do resto desse polinômio. A gente vai estar sempre se deparando com situações nas quais a gente vai precisar do resto do polinômio. E aí, nisso, a gente conseguiu perceber que existe uma maneira rápida de se identificar esse resto. O que é essa maneira? A gente vê aqui uma situação de produto. Se a gente conseguir zerar algum desses dois termos do produto, a gente chega direto que o P de x é igual ao resto. E aí a gente deixa de precisar de fazer a divisão. A gente passa só a substituir esse x em especial que nos dê direto o resto. Mas que x é esse? Bom, a gente precisa zerar ou o nosso quociente ou o nosso divisor. O que vai ser mais fácil de zerar? Ou seja, de encontrar a raiz. Assim como a gente tem lá as funções de segundo grau, que a gente diz que elas têm as raízes, por que a gente denomina isso de raiz? Porque são valores que a gente pode substituir e aí zerar esse polinômio. É mais fácil eu achar esses valores aqui no quociente, que é uma equação de segundo grau, ou aqui nesse divisor, que nos daria uma equação de primeiro grau. É muito mais fácil achar aqui a nossa raiz do divisor. Nesse caso, a raiz do divisor é 1. Então, para esse polinômio em específico, se ele estiver sendo dividido aqui por esse divisor cuja raiz é 1, se eu pegar e fizer o P de 1, eu vou ter direto o meu resto. E isso por causa dessa ideia aqui do teorema do resto que eu expliquei. Se eu resolver o polinômio da raiz, eu vou zerar
esse termo aqui da divisão. Esse termo aqui da multiplicação. Quando eu estou multiplicando alguma coisa por zero, isso aqui vai dar zero e vai embora. Acaba que sobra só o nosso resto. E aí, para provar, eu vou resolver aqui esse polinômio agora. 4x ao cubo menos 2x ao quadrado mais x menos 1. Com o nosso p sendo 1, com o nosso x sendo 1, a gente substitui. Menos 2x ao quadrado, que no caso é 2 vezes 1 ao quadrado, mais x, que no caso é 1, menos 1. 4 menos 2 mais 1 menos 1 igual a 2. Justamente o resto que a gente encontrou no decorrer dessa divisão todinha. Então, ok, a gente consegue saber que a gente já tem um mecanismo rápido de encontrar o resto. Porque vai cá entre nós, essa divisão toda aqui, tem que fazer de termo por termo, e pegar, e aí multiplicar, e trazer aqui para subtrair. Isso aqui toma uns 3 minutinhos numa prova, até porque são continhas bem chatas, tem que prestar atenção no sinal e tal. Então você fica meio tipo preocupado se você está fazendo realmente as coisas direitinho, então você costuma fazer com calma. E aí isso acaba que consome muito tempo. Então é importante a gente ter esse mecanismo para encontrar o resto rapidamente. Mas e se eu quiser o quociente? A gente tem alguma maneira rápida para desenvolver isso? E sim, a gente tem. A gente chama ele do dispositivo de Briot-Ruffini. E no que ele consiste? A gente vai montar um quadro, e aí nesse quadro a gente vai colocar a raiz do polinômio divisor. E aí, ok, bora lá, montar esse quadro. A gente faz aqui o joguinho da velha, como tá mostrando ali. E aí aqui a gente tem que colocar a raiz. A raiz vai ser o valor de x que zera esse polinômio aqui. Como a gente já tinha visto lá no slide passado, a raiz desse polinômio é 1. E ok, a gente vai colocar ela aqui. E aí aqui, nessa parte do quadro, a gente vai colocar os coeficientes de x do dividendo. E aí então, bora lá. Os coeficientes deles são 4, menos 2 e 1. E aí aqui, desse lado do quadro, a gente coloca o termo independente do dividendo, que é o menos 1. Aí aqui embaixo a gente vai conseguir os coeficientes e aqui o nosso resto. Mas como que a gente vai fazer isso? Como é que se utiliza o dispositivo? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai repetir aqui embaixo o coeficiente líder, o primeiro coeficiente dos x's. E aí a gente vai fazer o processo como se a gente estivesse fazendo aquela subtração lá, que a gente pega, acha um quociente, multiplica por aqui, traz para cá, a gente vai fazer esses produtos e somas. Só que, como a gente montou esse quadro, a gente consegue ter esse processo todo sendo feito de maneira mais dinâmica. E aí, como é que a gente vai correr com isso? A gente vai pegar esse índice, multiplicar pela raiz, e aí somar o resultado com o coeficiente seguinte. Bora lá. 4 vezes 1, 4. 4 mais menos 2, 2. 2 vezes 1, 2. 2 mais 1, 3. 3 vezes 1, 3. 3 mais menos 1, 2. E aí, então, aqui a gente tem um x ao quadrado e um x ao cubo. E o nosso x a zero.
a gente chega que o nosso coeficiente é 4x ao cubo mais 2x ao quadrado mais 3x com resto 2. Rapidamente, a gente conseguiu fazer essa mesma divisão aqui. E aí, com isso, a gente pode partir para as nossas questõezinhas. Seja a soma dos coeficientes do polinômio obtido ao se desenvolver a expressão essa daí, então S é igual a, ok, ele quer a soma dos coeficientes. E a gente tinha visto lá na primeira parte da aula que quando a gente precisa da soma dos coeficientes, é só a gente substituir o x por 1. Por que isso mesmo? Porque quando a gente tem aqui vários coeficientes, isso aqui, meu Deus, vai dar muito. Se a gente fizer essa distributiva, a gente vai ter aqui um só por baixo. X ao quadrado elevado a 2017. X ao quadrado vai dar 4.034. E aqui desse lado, a gente tem 4.036, usando a propriedade da exponenciação. Assim, ó, x ao quadrado elevado a 2018, a gente conserva a base e multiplica os expoentes. E aí, a gente tem esses dois números sendo multiplicados entre si. Sim, conserva a base e soma os expoentes. A gente está falando, então, de 8.070 termos. X elevado a 8.070. E aí, meu Deus, isso aqui vai ter muitos termos. Só que eu sei que se esse x aqui for igual a 1, 1 elevado a 8.070 é 1. 1 elevado a 8.069 é 1 também. Se eu substituir o x por 1, eu consigo isolar todos os coeficientes. E aí saber a soma deles. Então, o que eu preciso fazer é pegar esse polinômio todo aqui e resolver ele substituindo x por 1. Se aqui a gente tiver 1 ao quadrado, menos 56 vezes 1, mais 2, elevado a 2017. 55 menos 56 mais 2, elevado a 2017. 55 menos 56 dá menos 1. Menos 1 mais 2 vai dar pra gente 1. Que elevado a 2017 é igual a 1. Aqui desse lado, 33 vezes 1 ao quadrado menos 31 vezes 1 menos 1, isso tudo elevado a 2018. 33 vezes 1, 33. 31 vezes 1, 31. Menos 1 no final, isso elevado a 2018. 33 menos 31, 2. 2 menos 1, 1. Que é elevado a 2018 é igual a 1. Então, a gente está tendo aqui, nessa situação toda, a simples multiplicação de 1 vezes 1. S é igual a 1. A gente conseguiu chegar nisso usando aquela propriedade lá, que é a soma dos coeficientes, pega o x, substitui por 1, e aí desenvolve tudo. Bem simples. A gente tem como próximo exercício de fixação esse daqui. E aí ele parece um pouquinho mais complicado. Ele tem aí esse somatório no meio e esse tanto todo de coisa.
mas ele não é muito diferente do que a gente viu até agora. A gente vai prosseguir com ele da seguinte maneira. Ele dá pra gente um polinômio, e aí ele dá pra gente a informação em que o resto da divisão de P por x menos 1 é 55. Ó, a gente sabe algo legal sobre divisões e restos. A gente sabe que o resto de uma divisão é dado pelo P da raiz. Vou colocar aqui o x raiz. E aí, ele deu aqui pra gente o divisor. Qual é a raiz desse divisor aqui? X menos 1 igual a 0. Logo, x igual a 1. Ele deu pra gente, então, que o P de 1 é igual a 55. Opa! A gente sabe o P de 1. A gente consegue substituir o 1, então, aqui, nessas situações. E aí saber o grau do polinômio de algum jeito? Bora ver. Se ele der essas informações pra gente, provavelmente sim. Bora entender o que está acontecendo aqui em cima. Ele diz que o P de x é dado pelo somatório dessa expressão aqui. Com essa expressão tendo as variáveis j e n. E aí ele fala pra gente que j varia de 1 até o n, que ele considera como um número infinito. Então, o que ele está dizendo é que a gente vai ter os termos n mais 1 menos j vezes x elevado a j. Se j for 1, a gente vai ter que termo n mais 1 menos 1 vezes x elevado a 1. A gente tem o termo nx. Se a gente tiver o termo seguinte, n mais 1 menos 2, a gente vai ter n menos 1 vezes x elevado a 2. Isso eu só estou substituindo j por todo número positivo e inteiro até eu chegar no número n. E aí, opa, a gente percebe o seguinte. Esses são os termos aqui, ó, que ele colocou no polinômio. Esse trambolho todo aqui, ele pegou e traduziu pra gente já. Ele está colocando, ó, como somatório de todos os termos do coeficiente n até o coeficiente 1, com o expoente variando de 1 até n. Só que isso aqui é algo interessante. Se o P de 1 é igual a 55, então a soma de x igual a 1, x igual a 1, x igual a 1, a gente acaba sumindo com todas as variáveis. A soma de n mais n menos 1 mais n menos 2 e assim vai até 3 mais 2 mais 1, ou seja, o P de 1, isso aqui é igual a 55. E aí, nisso a gente percebe que a gente tem uma soma de PA, pô. Ó, os termos são 1, 2, 3, 4, 5, e assim cresce até a gente chegar no n-2, n-1, e por fim, o n. Isso aqui é uma PA, que vai de 1 ao n, tendo como razão 1. E aí, como é que a gente faz a soma de uma PA?
o primeiro termo mais o último termo vezes o número de termos, isso tudo dividido por 2. Isso dado pelo padrão de Gauss. Vocês já devem ter visto isso quando estudaram PA e PG. E aí, aqui agora é só a gente resolver a equação de segundo grau para isolar o nosso n. O 2 passa para lá, a gente faz essa distributiva, n mais n ao quadrado igual a 110. Então, essa equação de segundo grau aqui é n ao quadrado mais n menos 110 igual a 0. Nosso b é 1. E aí, então, o delta fica 1 ao quadrado mais 4 vezes... Opa, não é mais não, Adalto. Tá errando o básico. 4 vezes 1 vezes menos 110. Então, a gente tem 1 mais 440 igual a 441, que é um número que possui raiz. A raiz de 441 é 21. Agora a gente consegue notificar os nossos n's. N1 igual a menos b, menos 1, mais raiz de delta, sobre 2. Menos 1 mais 21, 20, dividido por 2, 10. O nosso N2 é igual a menos 1, menos a raiz de delta, sobre 2. Menos 1, menos 21, menos 22. Sobre 2, menos 11. Só que aí é o seguinte, n é um expoente do polinômio. E a gente lembra lá do começo da primeira aula que os expoentes não podem ser nem negativos, nem fracionários. E aí então a gente descarta esse n2 e a gente chega à conclusão de que o grau de p de x, ou seja, o nosso n, nosso maior expoente, vale 10. Item A. E aí então polinômios é isso, gente. É álgebra. Eles vão dar para vocês um polinômio, uma expressão, uma função, uma fração. Eles vão dar para vocês um polinômio e aí eles vão pedir algo a partir dele. Como o polinômio é uma expressão que consiste no uso de uma variável, vocês vão tentar pegar e substituir na expressão a variável mais oportuna para você chegar nessa situação na qual ele está pedindo. E aí vai ser só conta e desenvolvimento. Mas aí, recapitulando, a gente tem como fatores importantes o grau do polinômio, que é o exponente mais alto dele, o coeficiente líder, que é o coeficiente que multiplica o x de maior expoente, o termo independente, que é o termo que não multiplica x de jeito nenhum. A gente consegue saber a soma dos coeficientes se a gente substituir x por 1. A gente consegue saber o coeficiente independente se a gente substituir x por 0. A gente sabe o que é o polinômio idêntico ao outro. A gente sabe o polinômio também nulo. E por fim, a gente sabe trabalhar com as frações. A gente sabe o dispositivo de Briot-Ruffini, que, recapitulando, voltar um pouquinho, eu vou pegar e montar um quadro, vou colocar a raiz, os coeficientes, o termo, e aí vou sair fazendo distributivas a fim de conseguir o nosso quociente e o nosso resto. Deixando claro que tu tem que colocar todos os coeficientes de x do dividendo, inclusive os x que não estejam presentes. Lembra lá daquela história? Que se pular de um 4x à quarta para um 2x a 2, é como se a gente tivesse aqui no meio um 0 vezes x a 3. Você tem que colocar aqui esse 0 no meio, porque senão dá errado. Mas tirando esse cuidadozinho, essa foi a aula de hoje, gente. Espero que
vocês tenham gostado. Eu acho que talvez a aula possa ter sido um pouco maçante, eu tô enferrujado nisso de dar aula, mas se vocês tiverem tido qualquer problema, se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. Eu tô deixando meu número aqui. E bons estudos para vocês. É isso. Obrigado pela atenção.